Agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Se você ainda não assistiu a aula de ciências, então, depois que você fizer as atividades de língua portuguesa, volte lá na sala virtual, no aplicativo e assista a aula de ciências. Combinado? Em língua portuguesa, nós vamos fazer as páginas 41, 42, 43, 44 e 45. Então, pegue o seu caderno de língua portuguesa, abra na página 41. Vamos lá. Muito bem, nós vamos continuar com os contos de fada. E nós estamos falando sobre o lobo mau. Na passada, nós vimos que na maioria das histórias de contos de fada, o lobo sempre se dá mal. Vamos ver então o exercício 4? Será que nessa o lobo se deu mal também? Vamos lá. O texto cita algumas histórias em que o lobo se dá mal no final. Basta lembrar do que aconteceu com ele na história da Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? E nas histórias citadas a seguir, que final coube a este vilão? Se você não conhece essas histórias, escreva ao final que sua imaginação mandar. Depois, confira-o com o professor. Olha só, então nós temos aqui a história do lobo e o cordeiro e o lobo e os 7 cabritinhos. Você conhece essas histórias? Se você conhece, então você vai escrever aqui somente o final da história, tá bom? Então, aqui ao lado, você vai escrever o final da história de O Lobo e o Cordeiro, e aqui ao lado, você vai escrever o final da história de O Lobo e os 7 Cabritinhos. E aí você pode estar me dizendo, mas, Pro, eu nunca ouvi essas histórias. Então, você vai olhar as imagens e vai imaginar como você acha que essas histórias terminam, hein? Então, pause o vídeo agora, escreva o final para essas histórias e depois eu vou contar para vocês estas 2 histórias, ok? Vamos lá? Já escreveu? Então, agora eu vou contar. Vamos ver se você acertou o final dessas histórias. Vamos lá? Primeiro, o lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeiro chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando a sua água. Mas você estragou todo o meu pasto, no lobo. Como é que eu posso ter estragado seu pasto se nem dentes eu tenho? Não me responda, tornou o lobo furioso. Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa. Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre o cordeiro e o devorou. E fim da história. Então, a história de O Lobo e o Cordeiro termina assim. Agora, vamos conhecer a história O Lobo e os 7 Cabritinhos? Vamos lá. Mãe Cabra vivia com os seus 7 cabritinhos numa casinha perto da floresta. Um dia, decidiu ir ao mercado e recomendou que não abrissem a porta a ninguém. Um lobo esfomeado, escondido atrás de um arbusto, viu a mãe cabra partir. Bateu a porta e pediu para os cabritinhos a abrirem. Os cabritinhos, reconhecendo a voz do lobo, não abriram a porta. O
lobo tentou adoçar a voz com mel, bateu a porta, mas os cabritinhos viram-lhe as patas pretas. Mais uma vez, não lhe abriram a porta. O lobo foi então à padaria, mergulhou as patas na farinha do padeiro e voltou à casa dos cabritinhos. Enganados, os cabritinhos abriram a porta. Quando viram o lobo, foram a esconder-se debaixo da cama, debaixo da mesa, dentro do armário e do relógio. O lobo comeu-os todos, menos a cabritinha Mimi. Quando a mãe chegou à casa, a cabritinha Mimi saiu do relógio e contou-lhe tudo. A mãe cabra foi à procura do lobo e encontrou-o a dormir profundamente. Abriu-lhe a barriga, salvou os filhos e encheu a barriga do lobo com pedras. O lobo, quando acordou, foi beber água ao poço e, de tão pesado que estava, morreu afogado. E esse é o final da história, O Lobo e os 7 Cabritinhos. História de O Lobo e o Cordeiro, o lobo se deu melhor. Agora, na história de O Lobo e os 7 Cabritinhos, nem tanto. E você acertou o final das histórias? Se você escreveu um final diferente, você não precisa apagar, tá bom? Pode deixar assim como você escreveu. Se você não sabia o final, agora você já sabe. Agora, na página 42, nós vamos responder algumas perguntinhas. A primeira delas é a seguinte: você acha importante ter vilões em uma história? Por quê? Você acha importante? Vamos pensar na história da Chapeuzinho Vermelho. Se não existisse o lobo, o Chapeuzinho ia chegar na casa da vovó e pronto. Tudo bem, tudo certo. Os vilões, eles trazem a emoção, o suspense, o problema para a história. Então, uma história sem vilão não ia ter graça, não é mesmo? Então, eu escrevi assim: sim, para trazer emoção e suspense para a história. Se você pensa diferente da Pro, você pode escrever com as suas palavras, ok? Mas o lobo tá de olho em você, hein? Vamos lá, faça com uma letra bem caprichada. 5. Vamos comparar o conto de Chapeuzinho Vermelho com a reportagem Não é fácil ter fama de mal? Preencha o quadro registrando esta comparação. Nós vamos comparar a reportagem que nós lemos na aula passada com o conto da Chapeuzinho que tem aí no caderno de língua portuguesa, que nós também já lemos, tá bom? Então, aqui nós vamos preencher com as informações do conto e aqui com as informações da reportagem. Primeiro, a ocupação do espaço na página. Vamos relembrar esses dois textos? Vamos lá. Então, aqui nós temos a reportagem. Vejam que a reportagem, ela está dividida em 2 colunas, certo? Então, aqui tem o título em cima, o nome da autora, quem escreveu o texto, e toda a reportagem está dividida em 2 colunas. A história da Chapeuzinho Vermelho está organizada em uma coluna só e tem algumas imagens. Então, vamos registrar? Olha lá, primeiro da Chapeuzinho Vermelho, ocupação do espaço da página. O texto ocupa a linha toda da página. E a reportagem Não é fácil ter fama de mal. O texto é organizado em 2 colunas, ok? Agora, coisas que contam. O que conta a história da Chapeuzinho Vermelho? A história da Chapeuzinho Vermelho conta a história de uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que vai visitar a avó e se depara com um perigoso lobo na floresta. Agora, a reportagem explica a razão para que o lobo mau se dê mal no final de todas as histórias, ok? Agora, o tamanho do texto. O texto da Chapeuzinho Vermelho, ele é curto ou ele é longo?
ele é longo, tem várias páginas do caderno, não é mesmo? Agora, a reportagem é curta, tem apenas uma página. Agora, o conto da Chapeuzinho Vermelho conta fatos verdadeiros ou não? Não, conta fatos inventados, porque não existe, é uma história inventada, né? E a reportagem conta fatos verdadeiros ou não? Sim, conta fatos verdadeiros. Agora, lugar em que é encontrado. Onde nós encontramos a história da Chapeuzinho Vermelho? Onde nós podemos encontrar? Em livros, não é? E o texto não é fácil ter fama de mal. Onde nós podemos encontrar esta reportagem? Em jornal, nos jornais, ok? Pause o vídeo agora, faça o registro com uma letra bem bonita, com cuidado, lembrando que você deve começar de cima para baixo aqui nos espaços, nos retângulos, ok? Muito bem, e agora é hora de outra história. Nessa aula de hoje nós estamos conhecendo e lendo várias histórias, não é mesmo? Então, abra o seu caderno na página 43, vai ler essa história, mas é muito, muito importante que você acompanhe esta leitura com a Pro, tá bom? Então, você pode acompanhar colocando o seu dedinho aí nas letrinhas ou um lápis. A Pro vai ler bem devagar, então você consegue acompanhar comigo. Vamos lá? Hora do texto. Parece que o lobo mau resolveu passear por outras bandas. Veja só em que história ele foi parar. Os Três Porquinhos. Numa cidade ali perto viviam três construtores. Os três eram porcos, mas mesmo assim seus trabalhos eram bem diferentes. Porco-Palha só construía casas de palha e grama. Suas casas eram muito baratas, mas não duravam. O segundo construtor, o Porco-Pinho, só construía casas de madeira. Suas casas eram um pouco mais caras, mas duravam anos e anos. O terceiro construtor, o Porco-Pedra, só construía casas de pedra. Poucos tinham condições de contratar seus serviços. Pena, porque as casas duravam séculos. Um dia, Porco-Palha trabalhava em casa quando ouviu um ruído na porta. Em pé, no alpendre de Vime, estava um lobo. Oink! Guinchou Porco-Palha e amarrou a porta com uma corda de palha de milho trançada. Lá fora, o lobo provocou. Cordas e trancas, não rola, sopro e derrubo a casinhola. E foi isso mesmo que o lobo fez. Bufou e soprou e derrubou a casa. O pobre Porco-Palha correu para salvar a vida. Foi direto para a casa do amigo, Porco-Pinho, o construtor. Ele trabalhava na mesa da cozinha quando Porco-Palha chegou um tanto aflito. O lobo gemeu. Ele soprou minha casa e a casa caiu. Socorro! Ele está vindo para cá. E não deu outra. Ouviu-se uma pancada na porta. Porco-Pinho olhou por uma janela do andar de cima. A cena que viu no deck de entrada deixou de perna bamba. Oi, que guinchou! Fechando a janela com força e descendo as escadas para pregar uma tábua na frente da porta de entrada. Fora, o lobo se dobrava de rir. Madeira e pregos? Tem dó! Eu bufo e a casa vira pó.
E foi isso mesmo que o lobo fez. Bufou, soprou e derrubou a casa. Porco-Palha e Porco-Pinho correram para salvar suas vidas. Foram direto para a casa do amigo Porco-Pedra, o construtor. Ele estava em seu estúdio fazendo a declaração do imposto de renda, quando Porco-Palha e Porco-Pinho despencaram porta dentro. Lobo! Choramingaram. Ele soprou nossas casas e nossas casas caíram. Socorro! Ele está vindo para cá. E não deu outra. Ouviu-se o som forte da campainha. Porco-Pedra sorriu. Sabia que era impossível soprar sua casa. Nenhum bufo, nenhum sopro ia dar conta. Mesmo assim, ele não estava gostando nem um pouco daquele lobo ali fora. Porco-Pedra espiou pelo olho mágico. Lá estava o lobo encostado numa das estátuas do alpendre, palitando os dentes com um arame. Porco-Pedra passou a tranca, deu 3 voltas na chave, pregou tábuas nas janelas e correu para a cozinha, seguido pelos amigos. Fora, o lobo soltava as risadas histéricas. Pedra e gesso não resolvem, não. Derrubo essa casa com bom assoprão. O lobo encheu os pulmões, depois soprou com força e nada aconteceu. Na cozinha, Porco-Pedra ofereceu uma xícara de chá aos amigos e mexeu a sopa na panela, como se nada de desagradável estivesse acontecendo. Sobre suas cabeças ouviram o barulho, o lobo escalando o telhado por uma calha. Gritou ele pela coluna da chaminé. Porquinhozinhos queridinhos, já soprei e bufei e a casa não caiu. Por isso, agora vou parti-la ao meio com minhas mãos. Em seguida, ele puxou e empurrou e nada aconteceu. Os 3 porquinhos nervosos tomavam chá tentando adivinhar a jogada seguinte do lobo. Daí a pouco ouviram um barulho na chaminé e uma voz gozadora invadiu a cozinha. Vocês acham que eu desisto sem briga? Taco dinamite nessa casa e derrubo tudo. E com um uivo demencial, jogou um feixe de explosivos pela chaminé. A dinamite caiu com um paf, splash, foi parar dentro da sopa. O pavio apagou com um plop. No telhado, ouviu-se um guincho e um soluço. Era o lobo ao perceber o que tinha acontecido. Com um uou! Ele se desequilibrou, rolou pelo telhado e, paf, caiu diretamente no misturador de cimento do construtor. Perfeito, disse Porco-Pedra. Um novo lobo para minha coleção de estátuas. Alguém quer mais chá? E fim da história. Essa versão da história é um pouco diferente da tradicional. Você conhecia essa versão? Na próxima aula de língua portuguesa, nós vamos continuar a falar sobre essa história, tá bom? Agora nós vamos fazer a correção da lição de casa 4, página 89. Quem já corrigiu esta lição de casa com a Pro na live, pode pular essa parte do vídeo, ok? Lição de casa 4. Para encontrar a bela adormecida, o príncipe enfrentou um grande desafio: atravessar a floresta cheia de espinheiros. Agora é a sua vez de encarar um desafio. Encontre a saída do labirinto de palavras que retiramos desta linda história. Para chegar à saída, você só poderá passar pelas palavras que têm 3 consoantes. Então, vamos relembrar o que são as consoantes. No nosso alfabeto, nós temos as vogais: A, E, I, O, U. Todas as outras letrinhas que não são vogais são consoantes, ok? Então, B, C, D, F, G e assim vai.
Mas atenção, caminhe na horizontal, olha aqui qual é a horizontal, ou na vertical. Então, ficou assim o caminho, olha, passou pelo bosque, vento, filha, feitiço, corte, 15, desejo, bonita, escada, árvore e chegou na saída, 13. Então, verifique se você fez tudo certinho. Todas essas palavrinhas aqui, elas possuem 3 consoantes, tá? Então, faça o caminho, confira se está tudo certo, tá bom? E na questão número 2, está perguntando qual é a única palavra do labirinto que tem apenas uma sílaba. E a única palavra aqui do labirinto que tem apenas uma sílaba é a palavra mais. Nós falamos assim, mais. Nós não separamos a palavra mais em sílabas, ok? Ela tem apenas uma sílaba. Turminha, amanhã será o dia da avaliação do livro O Menino que Aprendeu a Ver. Na aula de amanhã, a Pro irá deixar disponível, através do Google Formulários, esta avaliação, certo? Se você ainda não adquiriu o livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos, adquira, que nós vamos começar a ler no dia 16. Combinado? Então, turminha, por hoje é só em língua portuguesa. Se você ficou com qualquer dúvida nesta aula, ou na aula de ciências, ou sobre qualquer outro assunto, aí estão os endereços dos meus e-mails. E nós também sempre podemos conversar nas nossas super lives, ok? Beijinho para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, turma!